Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver o último assunto do livro 1 de vocês, que é a função afim. Qual que é a definição de uma função afim? Toda função, então, definida no conjunto dos números reais, será uma função afim quando puder ser escrita na forma do tipo f de x é igual a x mais b, com A e B pertencentes ao conjunto dos números reais. Ou seja, a gente pode ter o A como número natural, número inteiro ou número racional, e o B da mesma forma. Bom, vamos ver alguns exemplos. Exemplos. f de x é igual a 2x mais 6. O A, então, é o 2, é o termo que antecede a letra x, e B é o termo independente, é o termo 6, que é igual a 6. O segundo exemplo, menos 3x mais 4 quintos. O A, então, é o termo que antecede o x, então é menos 3, e o B é igual a 4 quintos. Então, agora a gente vai ver algumas características importantes dessa função afim. Eu tenho dois exemplos aqui. Para a função f de x igual a 2x mais 4, a gente pode perceber que o coeficiente angular a é o número 2, é o número que está antes da letra x. O coeficiente linear b é o número 4, é o termo que não tem letra acompanhado junto com ele. E como a é uma maior que zero, essa função então é uma função crescente. Para o exemplo da letra B, que é uma função f de x é igual a menos 2 terços de x mais 1 meio. O coeficiente angular a é um número menos 2 terços, o coeficiente linear b é um número 1 meio, e como a é menor que zero, essa função então é uma função decrescente, ok? Então, só para lembrar que a gente já estudou esse tipo de função ano passado. Ano passado foi uma introdução, esse ano a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E aí a gente tem alguns casos particulares de uma função afim. Quais são eles? Então eu tenho três. Eu tenho a função linear, a função identidade e a função constante. Qual é o tipo de cada um? Então, a função linear é do tipo f de x é igual a x. Bom, vamos ver alguns exemplos? Então, y é igual a 3x, y é igual a menos 2 terços de x, e y é igual a raiz quadrada de 2x. A gente pode perceber que o a sempre é um número diferente de zero e o b é igual a zero. Toda vez que eu tiver uma função definida dessa forma, então eu vou ter uma função linear. Bom, e a função identidade? Bom, a função identidade é do tipo f de x é igual a x. Bom, um exemplo claro é que y então é igual a x. Lembrando que o y sempre é igual a f de x. Bom, o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Sempre, nunca vai mudar dessa forma. E a função constante? Ela é do tipo f de x é igual a b. Então a gente tem alguns exemplos aqui. F de x é igual a 5, f de x é igual a raiz quadrada de 7, f de x é igual a 0, f de x é igual a menos 1 quarto. Então quais as características importantes que eu posso observar aqui? O a vai ser sempre igual a 0 e o b é diferente de 0. Lembrando que isso aqui são casos particulares de uma função afim. Onde que eu vou sempre estar usando muito esse tipo de questão de função afim? A função afim ela é muito usada na física, tá? Então vocês podem perceber que isso aqui vai ter uma utilização muito grande na física, ok? Bom, e como a gente define então a raiz ou zero de uma função afim? A raiz ou zero de uma função afim é o valor do seu domínio cuja imagem é igual a zero. Sendo uma função f de x igual a x mais b com a diferente de zero, temos. Então, quando a gente faz o f de x igual a zero, ax mais b é igual a zero.
Como eu quero saber qual o valor de x que torna essa função igual a zero, eu vou isolar o x. Passo o b para depois do sinal da igualdade, trocando de sinal. Então vai ficar ax igual a menos b. X então vai ser menos b sobre a. Bom, vamos ver com um exemplo numérico. Seja a função y é igual a 2x menos 4, determine a raiz ou zero dessa função. Bom, usando essa fórmula que a gente viu aqui anteriormente, então x vai ser menos b sobre a. O b aqui então é menos 4, com menos então vai ficar 4 positivo. Dividido por 2, que é o a, 4 dividido por 2 é igual a 2. Bom, mas aí vamos supor assim, Sérgio, eu não vou lembrar dessa fórmula. Bom, basta você fazer então y igual a zero. 2x menos 4 tem que ser igual a zero. 2x é igual a 4, x vai ser 4 dividido por 2. Ou seja, o valor que torna essa função igual a zero, x é igual a 2. Bom, antes da gente ver então a construção do gráfico de uma função afim, a gente tem um outro ponto importante a destacar, que é a intersecção do gráfico com o eixo y. O gráfico de uma função afim intersecta o eixo y em um ponto de abscissa igual a zero. Então, uma função do tipo f de x é igual a x mais b, a abscissa igual a zero, ou seja, f de zero. Onde tem x na função, a gente vai substituir por zero. A vezes zero é zero, 0 mais b é igual a b. Vamos colocar com números, um exemplo com números. F de x é igual a 2x menos 4, ainda do exemplo anterior. Bom, eu quero encontrar então onde vai intersectar o eixo y dessa função. Eu tenho que fazer então a abscissa